Eu nunca pensei que o dia em que quebrei o quadril seria o dia em que me sentiria completamente invisível para as pessoas que eu mais amava. Quando liguei para o meu filho, esperando algum conforto, ele disse: Mãe, eu estou na festa da minha sogra. Só me manda uma mensagem se a senhora morrer. Essa frase me atravessou como uma onda gelada em pleno inverno. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar? Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Dora e, aos 76 anos, eu nunca imaginei que me encontraria deitada no chão da minha cozinha na Tijuca, olhando para o teto com rachaduras do meu apartamento de aluguel antigo, incapaz de me mover. A dor aguda no meu quadril parecia um raio descendo pela minha perna. Eu estava tentando alcançar minha caneca de café favorita, aquela com rosas desbotadas que meu falecido marido, Roberto, me deu há 30 anos. Naquele momento, deitada ali, desamparada, pensei que alguém viria, que alguém se importaria. Eu estava errada. O cheiro do refogado de Dona Amélia do apartamento ao lado passava pelas paredes finas, misturando-se com os sons distantes das buzinas e das crianças brincando no pátio do prédio. A Tijuca sempre foi uma sinfonia de sotaques, culturas e sonhos. Eu vivi neste mesmo apartamento por 43 anos, vendo o bairro se transformar ao meu redor. A mercearia da esquina mudou de dono 3 vezes. A antiga padaria do seu Joaquim virou um sacolão de uma família de nordestinos. A família italiana do andar de baixo se mudou para Niterói. Mas eu permaneci, como uma árvore antiga com raízes no concreto, acreditando que ficar no mesmo lugar significava permanecer conectada às pessoas que eu amava. Que tola eu fui. Quando finalmente consegui me arrastar até o meu telefone, uma jornada que levou 23 minutos e me deixou soluçando de dor, liguei primeiro para o Marcelo, meu filho mais velho, aquele que eu cuidei durante uma pneumonia quando ele tinha 7 anos. Aquele cuja faculdade eu paguei trabalhando em turnos duplos numa loja de departamentos. Aquele que me prometeu, com lágrimas nos olhos no funeral do pai, que eu nunca ficaria sozinha. Mãe? A voz dele parecia distraída, até irritada. Eu podia ouvir risadas e música ao fundo. Marcelo, eu caí. Acho que quebrei alguma coisa. Não consigo me levantar. Espera um segundo. Eu o ouvi se afastar do barulho. Desculpa, o que aconteceu? Eu caí na cozinha. Meu quadril. Preciso de ajuda. Houve uma pausa. Uma longa e fria pausa que se estendeu como um abismo entre nós. Mãe, eu estou na festa de aniversário da mãe da Lúcia. É muito importante. Você não pode ligar para o 192 ou algo assim? Só me manda uma mensagem se a senhora morrer, tá bom? Eu te ligo amanhã. A linha ficou muda. Eu olhei para o telefone em minhas mãos trêmulas, me perguntando se eu tinha imaginado aquelas palavras. Se a senhora morrer. Como se eu já fosse um cadáver para ele. Como se minha dor, meu medo, minha necessidade desesperada pelo meu filho não fossem nada mais do que um inconveniente interrompendo sua agenda social. A luz fluorescente da cozinha zumbia acima de mim, lançando sombras duras sobre o piso de linóleo onde eu estava deitada. Eu podia ver tufos de poeira debaixo da minha geladeira, uma teia de aranha no canto que eu pretendia limpar. De repente, todas as pequenas falhas da minha rotina diária pareciam enormes. Eu havia me tornado tão insignificante que até meu próprio filho me via como descartável. Liguei para minha filha Sandra em seguida. Certamente ela seria diferente. Oi, mãe. Pode ser rápido? Estou na aula de yoga. Sandra, estou machucada. Caí e acho que quebrei o quadril. Ah, não, que horrível. Você ligou para o Marcelo? Ele está ocupado. Você pode vir me ajudar? Outra pausa. Ouvi a instrutora dela ao fundo falando sobre respiração e sobre se livrar da negatividade. Que irônico. Mãe, eu estou na Zona Sul. Levaria 2 horas para chegar na Tijuca com este trânsito. Que tal ligar para a Dona Carmen do andar de cima? Ou para aquela senhora do centro de convivência? Estou ligando para minha filha porque preciso da minha família.
Eu sei, eu sei. Mas, realisticamente, mãe, o que eu posso fazer que um paramédico não possa? Eu te visito no hospital amanhã, prometo. Outro tom de descagem. Outra rejeição. Fiquei ali por mais 1 hora antes de finalmente ligar para o 192. Os paramédicos foram gentis, profissionais. Eles me levantaram para uma maca com mais delicadeza do que meus próprios filhos haviam me mostrado em anos. Enquanto me carregavam pelas portas dos vizinhos, vi Dona Carmen espiar pelo olho mágico. Havia mais preocupação em seus olhos do que na voz do meu filho. No hospital, eles confirmaram o que eu já sabia. Fratura de quadril. Cirurgia necessária. Tempo de recuperação: 6 a 8 semanas. Quando perguntaram qual era meu contato de emergência, dei o número do Marcelo por hábito. Mas eu sabia, mesmo enquanto falava aqueles dígitos, que não seria ele quem seguraria minha mão durante as longas e assustadoras horas que viriam. Deixe-me contar sobre os sacrifícios. O poço infinito e sem fundo de doação que definiu minha vida por 50 anos. Talvez então você entenda por que aquela ligação me feriu tão profundamente. Eu tinha 19 anos quando me casei com o Roberto. Éramos pobres, mas felizes, morando numa kitnet no Estácio. Quando o Marcelo nasceu, eu trabalhava à noite na lanchonete do hospital, enquanto tentava terminar meu curso técnico de enfermagem. O Roberto trabalhava em obras durante o dia. Mal dormíamos, mas sonhávamos grandes sonhos para nosso filho. Quando a Sandra chegou, 3 anos depois, abandonei os estudos. Alguém tinha que ficar em casa. Alguém tinha que se sacrificar. A coluna do Roberto cedeu quando ele tinha 45 anos. 20 anos carregando materiais pesados, subindo em andaimes, forçando seu corpo além dos limites. A aposentadoria por invalidez do INSS mal cobria nosso aluguel. Então eu assumi mais horas, mais empregos. Limpava escritórios de madrugada, trabalhava no comércio durante o dia e fazia a contabilidade de pequenas empresas à noite. Minhas mãos viviam ásperas de água sanitária e meus pés doíam constantemente. Mas nossos filhos nunca passaram necessidade. Quando o Marcelo quis estudar administração na PUC, a mensalidade era astronômica. Não nos qualificávamos para bolsas de estudo. Ganhávamos o suficiente para sermos ricos demais para receber ajuda e pobres demais para pagar. Eu via outros pais visitando o campus com seus sorrisos confiantes e bolsas de grife, assinando cheques como se não fosse nada. Enquanto isso, eu vendia as joias da minha avó, resgatei minha pequena previdência privada e fiz tantos turnos extras que meu supervisor se preocupava que eu desmaiasse de exaustão. Não se preocupe com o dinheiro, meu querido, eu disse ao Marcelo quando ele expressou culpa pelo custo. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. 4 anos e 80 mil reais depois, ele se formou. Eu estava tão orgulhosa, sentada naquele auditório enorme com meu melhor vestido, o azul marinho que eu usava na igreja, em entrevistas de emprego e em reuniões da escola. O Roberto estava lá também, usando uma bengala naquela época, mas radiante de orgulho. O Marcelo atravessou aquele palco como se fosse o dono do mundo. Ele nos agradeceu? Ele reconheceu o sacrifício. Em seu discurso para os amigos da faculdade naquela noite, ele falou sobre seu próprio trabalho duro, sua própria determinação, seu próprio futuro brilhante. Fomos meras notas de rodapé na história de sucesso dele. O casamento da Sandra custou 35 mil reais. Eu sei o valor exato porque paguei a maior parte. Ela queria o vestido de uma estilista famosa, a festa em Búzios, o fotógrafo que já tinha trabalhado para celebridades. É o meu dia especial, mãe. Ela dizia sempre que eu sugeria algo mais modesto. Eu sonho com isso desde pequena. Trabalhei horas extras por 2 anos para realizar os sonhos dela. Desenvolvi artrite nas mãos por causa dos movimentos repetitivos na fábrica de embalagens, onde arrumei um segundo emprego. Minhas articulações inchavam tanto algumas noites que eu mal conseguia segurar uma caneta para assinar os cheques dos fornecedores. Mas eu fiz mesmo assim, porque não é isso que as mães fazem?
O discurso de agradecimento na recepção mencionou todo mundo. Seus novos sogros, seus amigos da faculdade, suas amigas de república, o tempo, a banda, as flores. Roberto e eu recebemos um breve aceno como os pais que tornaram tudo isso possível. Como se fôssemos fornecedores em vez das pessoas que derramaram suas economias de uma vida inteira para realizar o conto de fadas dela. Quando os netos começaram a chegar, eu me tornei a avó babá. Não a avó querida que pode mimar e devolver. A cuidadora não remunerada que se esperava estar disponível sempre que necessário. A creche da Sara custa R$ 1.200 por mês, explicou a Sandra. A senhora poderia ficar com ela às terças e quintas? Ajudaria tanto. Terças e quintas se tornaram de segunda a sexta quando a Sandra decidiu voltar a trabalhar em tempo integral. Meus próprios planos de aposentadoria evaporaram enquanto eu me via correndo atrás de uma criança pequena pelo meu apartamento, colocando travas em armários que eu não abria há anos, trocando minhas manhãs tranquilas por cocoricó e biscoito de polvilho. Mãe, a senhora tem tanto jeito com crianças, dizia a Sandra, como se isso fosse um elogio e não uma sentença vitalícia. A Sara adora o tempo com a vovó. A Sara adorava? Ou ela simplesmente aprendeu, como as crianças aprendem, que a casa da vovó era onde ela era deixada quando todo mundo estava ocupado demais. Eu a amava desesperadamente, mas também lamentava a avó que nunca pude ser, aquela que podia dizer não, que podia ter sua própria agenda, que podia mimar em vez de disciplinar. Os gêmeos do Marcelo vieram em seguida, Laura e Lucas, nascidos 6 semanas prematuros e exigindo atenção constante. A Lúcia voltou ao seu trabalho no mercado financeiro após 12 semanas. A empresa de marketing do Marcelo era exigente demais para ele tirar licença paternidade. Adivinha quem se tornou a solução? Eu tinha 72 anos, lidando com meus próprios problemas de saúde, pressão alta, o início da osteoporose, uma fadiga crônica que eu escondia de todos. Mas toda manhã, às 6h30, eu pegava o ônibus para a casa deles na Barra da Tijuca. Eu alimentava os bebês, trocava fraldas, lavava roupa, preparava refeições e, de alguma forma, mantinha minha própria casa sempre que me arrastava de volta para casa à noite. As demandas financeiras nunca pararam de crescer. A prestação do apartamento do Marcelo, o conserto do carro da Sandra, presentes de Natal para todos porque não seria justo se as crianças não ganhassem nada da vovó. Material escolar, equipamentos esportivos, taxas de colônia de férias, viagens de família para as quais não fui convidada, mas que de alguma forma ajudei a financiar. Eu mantinha um caderno, páginas e páginas de empréstimos que nunca foram pagos, despesas que eu cobri, dinheiro que desapareceu na vida dos meus filhos como água na areia. Quando o Roberto morreu há 5 anos, eles não herdaram nada porque tudo já havia sido dado. O dinheiro do seguro de vida que deveria garantir minha velhice foi gasto em suas emergências, seus sonhos, suas vidas confortáveis. No funeral, ambos falaram lindamente sobre o pai. O Marcelo falou sobre as lições que o Roberto lhe ensinou sobre trabalho duro e integridade. A Sandra compartilhou memórias de histórias de ninar e aventuras de fim de semana. Eles pintaram o quadro de um homem de família dedicado que viveu uma vida rica e plena. Eles nunca mencionaram que ele morreu preocupado com dinheiro, nunca falaram sobre como ele trabalhou até seu corpo ceder, porque não podíamos nos dar ao luxo de ele parar. Nunca reconheceram que sua vida rica e plena foi gasta inteiramente a serviço dos sonhos de outras pessoas. Mas eu me convenci de que a gratidão deles era entendida, mesmo que não dita. Eu dizia a mim mesma que família não guarda rancor, que o amor é sua própria recompensa, que um dia eles apreciariam tudo o que eu tinha feito. Eu ainda estava me contando essas mentiras quando caí na minha cozinha e descobri o quão pouco eu importava quando eles tinham outras prioridades. A cirurgia correu bem, disse o médico. Pinos e parafusos segurariam meu quadril no lugar enquanto o osso se curava. Eu precisaria de fisioterapia, ajuda com as atividades diárias, alguém para me visitar regularmente.
A assistente social perguntou novamente sobre meus contatos de emergência, minha rede de apoio, minha família. Eles são pessoas muito ocupadas. Me peguei dizendo, como se a ausência deles fosse algo para se orgulhar, em vez de se envergonhar. Carreiras de sucesso, famílias jovens. Você entende. Ela assentiu educadamente, mas vi algo piscar em seus olhos. Reconhecimento, talvez. Ou pena. Quantas vezes ela já tinha ouvido variações dessa mesma história? O Marcelo veio ao hospital, eventualmente. 3 dias após minha cirurgia, ele apareceu no meu quarto carregando um pequeno buquê de cravos da lojinha do hospital. Ainda com suas roupas de trabalho, checando o celular a cada poucos minutos, claramente marcando o tempo até poder sair sem se sentir culpado. Como a senhora está se sentindo, mãe? Melhor. O analgésico ajuda. Bom. Escuta, a Lúcia me pediu para perguntar. Quando a senhora for para casa, acha que ainda consegue ficar com os gêmeos na quinta? A mãe dela está visitando a irmã em Fortaleza, então não temos ninguém para ajudar. Eu o encarei. Meu corpo de 76 anos estava unido por peças de metal. Eu não conseguia andar sem um andador. Estava tomando medicamentos que me deixavam tonta e enjoada. E ele estava perguntando se eu poderia voltar ao meu trabalho não remunerado o mais rápido possível. Marcelo, eu não consigo nem ir ao meu próprio banheiro agora. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Certo, claro. Só pensei que talvez em algumas semanas, quando a senhora estivesse se sentindo mais forte. Talvez. Vamos ver. Mas por dentro, algo estava mudando. Algo frio e claro estava se cristalizando em meu peito. Passei 50 anos dizendo sim para tudo que eles pediam. Sim para o dinheiro, sim para o tempo, sim para meus próprios sonhos sendo perpetuamente adiados. O que todo aquele consentimento me comprou? Um filho que via minha emergência médica como um inconveniente para sua agenda social. A Sandra me visitou uma vez, trazendo uma cesta de frutas que eu não conseguia comer porque os analgésicos deixavam tudo com gosto de metal. Ela sentou na cadeira de vinil desconfortável, rolando o feed do celular e conversando sobre a filosofia de sua instrutora de yoga e a última seleção de seu clube do livro. A casa vai parecer tão vazia sem o papai, eu disse, na esperança de me conectar com ela sobre algo real. Ah, mãe, a senhora precisa começar a pensar em se mudar para um lugar menor de qualquer maneira. Esse apartamento é grande demais só para a senhora, e a Tijuca está ficando tão cara. Já pesquisou residenciais para idosos? Alguns deles são muito bons agora, como pequenas comunidades com atividades e tudo. Residencial para idosos. Tradução: um lugar onde eu poderia ser depositada com outros idosos inconvenientes para que minha família não tivesse mais que pensar em mim. Eu moro nesse apartamento há 43 anos. Eu sei, mas não faz sentido estar em um lugar com pessoas da sua idade? Onde alguém pode ajudar se a senhora cair de novo? Se a senhora cair de novo. Não quando você vier visitar. Não quando nós te visitarmos. Quando a senhora cair de novo. Porque, claramente, eu estaria caindo sozinha da próxima vez também. A recuperação foi brutal. Movimentos que costumavam ser automáticos se tornaram desafios monumentais. Vestir-se levava 40 minutos. Tomar banho exigia uma cadeira de plástico, um chuveirinho e mais energia do que eu costumava gastar em um dia inteiro de trabalho doméstico. A fisioterapia era dolorosa e o progresso era medido em pequenos incrementos. Hoje eu conseguia andar até a caixa de correio. Amanhã talvez até a esquina. Mas a parte mais difícil foi o silêncio. Meu telefone, que costumava tocar constantemente com pedidos e exigências, mal fazia barulho. Ninguém precisava de nada de mim, porque eu não tinha mais nada para dar. Os gêmeos estavam agora numa creche cara sobre a qual o Marcelo reclamava, mas de alguma forma conseguia pagar. A Sandra contratou uma diarista e começou a pedir suas compras por aplicativo. A vida continuou perfeitamente bem sem mim. Comecei a entender que meu valor para minha família tinha sido inteiramente transacional. Eu era útil enquanto pudesse fornecer trabalho gratuito e assistência financeira. Uma vez que me tornei aquela que precisava de ajuda,
Tornei-me invisível. A solidão era esmagadora. Eu me sentava perto da janela, olhando para a rua, observando as pessoas passarem com propósito e destino. Adolescentes indo para a escola, pais empurrando carrinhos de bebê, casais de idosos ajudando um ao outro a navegar pela calçada irregular. Todos pertenciam a algum lugar, eram necessários para alguém, importavam para alguém, exceto eu. Meu aniversário de 76 anos chegou 8 semanas após a cirurgia. Eu estava ansiosa por ele, imaginando talvez uma pequena celebração, a família reunida para marcar não apenas mais um ano de vida, mas minha recuperação, minha sobrevivência a algo que poderia ter me matado. Esperei o dia todo pelo telefone tocar. Às 4 da tarde, a Sandra mandou uma mensagem de texto. Feliz aniversário, mãe! Desculpa a correria hoje. A gente marca o jantar, tá? Beijos. A mensagem do Marcelo veio 1 hora depois. Espero que tenha um ótimo dia. A gente se fala. Foi isso. A soma total de reconhecimento por 76 anos de existência, 50 anos de maternidade, uma vida inteira de sacrifício, serviço e amor. Sentei-me na minha poltrona reclinável, o único móvel que não machucava meu quadril em recuperação, e chorei. Não as lágrimas gentis da tristeza, mas os soluços ásperos e raivosos de alguém que finalmente entende que foi feita de boba. Naquela noite, liguei para os dois. Preciso falar com vocês, disse ao Marcelo. Com os dois. Juntos. Está tudo bem, mãe? A senhora parece chateada. Eu estou chateada. Vocês podem vir aqui amanhã à noite? Os dois? Bem, eu tenho aquele jantar com cliente, e a Lúcia tem a aula de pilates dela. Cancele. Algo na minha voz deve ter registrado porque ele não discutiu. Ok. Sim, estaremos aí. A conversa que eu vinha evitando por décadas finalmente ia acontecer. Passei o dia inteiro preparando o que queria dizer, como queria dizer, o que eu precisava que eles entendessem. Limpei o apartamento o melhor que pude, fiz café, peguei as xícaras boas, aquelas que guardávamos para ocasiões especiais que nunca aconteciam com frequência suficiente. Eles chegaram juntos, parecendo preocupados e um pouco incomodados. A Sandra estava com sua bolsa de ginástica, claramente planejando sair o mais rápido possível. O Marcelo não parava de checar o celular. Sentem-se, eu disse. Eles se sentaram no meu sofá velho, parecendo crianças convocadas à sala do diretor. Eu quero falar sobre o meu aniversário. Ah, mãe, a gente sente muito por isso, a Sandra se apressou em dizer. Foi um dia tão louco e pensamos que poderíamos fazer algo neste fim de semana em vez disso. Eu quero falar sobre os últimos 50 anos. Eles pareceram confusos. Eu quero falar sobre cada real que eu dei a vocês, cada hora que cuidei dos seus filhos, cada sacrifício que fiz, cada vez que coloquei as necessidades de vocês antes da minha própria saúde, minha própria felicidade, meu próprio futuro. O Marcelo se mexeu desconfortavelmente. Mãe, somos gratos por tudo que a senhora fez. São mesmo? A pergunta pairou no ar como fumaça. Vocês são gratos? Porque quando eu quebrei o quadril e liguei para vocês em agonia, com medo e sozinha, você me disse para mandar uma mensagem se eu morresse. Quando eu estava no hospital, você me perguntou se eu ainda poderia cuidar dos seus filhos. Quando foi meu aniversário? O primeiro aniversário desde a morte do seu pai, o primeiro aniversário depois de eu quase morrer. Vocês dois se esqueceram. Nós não esquecemos, protestou a Sandra. Nós só estávamos ocupados. Sim, vocês estão sempre ocupados quando se trata de mim. Mas nunca ocupados demais para pedir dinheiro. Nunca ocupados demais para pedir favores. Nunca ocupados demais para esperar que eu resolva seus problemas e financie seus sonhos. Eu peguei o caderno que vinha mantendo. Páginas e páginas de registros. 47 mil reais, eu disse. É o que eu dei a vocês dois nos últimos 10 anos. Sem incluir o cuidado gratuito com as crianças, a mensalidade da faculdade, o casamento, a ajuda na entrada do apartamento, as despesas do dia a dia que eu cobri.
R$ 47.000 que o Roberto e eu economizamos para nossa aposentadoria, para emergências, para um futuro que nunca chegamos a ver. Eles ficaram sentados em um silêncio atordoado. Eu trabalhei até os 74 anos porque continuávamos dando nosso dinheiro. O pai de vocês trabalhou até o corpo dele pifar porque não podíamos nos dar ao luxo de ele parar. E o que recebemos em troca? Netos que mal vemos, exceto quando vocês precisam de uma babá. Filhos que não se dão ao trabalho de visitar quando estamos doentes. Uma família que nos trata como um caixa eletrônico em vez de seres humanos. Isso não é justo, disse o Marcelo, mas sua voz não tinha convicção. Não é? Qual foi a última vez que algum de vocês ligou só para saber como eu estava? Não para pedir algo, não porque precisava de um favor, mas só porque se perguntou como eu estava? Nenhum deles respondeu. Qual foi a última vez que vocês me convidaram para jantar na casa de vocês? Qual foi a última vez que me incluíram nos seus planos? Qual foi a última vez que me fizeram sentir que eu importava para vocês como pessoa, e não como um recurso? A Sandra começou a chorar. Lágrimas silenciosas e culpadas que poderiam ter me comovido antes, mas que agora pareciam apenas manipuladoras. Nós te amamos, mãe. Ela sussurrou. Amam? Ou amam o que eu posso fazer por vocês? Eu me levantei, meu quadril protestando, mas minhas costas retas. Eu tenho 76 anos. Tenho talvez 10 ou 15 bons anos pela frente, se tiver sorte. Recuso-me a passá-los sendo tratada como uma empregada pelos meus próprios filhos. O que isso significa? Perguntou o Marcelo, embora eu ache que ele já sabia. Significa que a fonte secou. Chega de empréstimos, chega de presentes, chega de resgates de emergência. Significa que não há mais babá de graça, a menos que seja porque eu quero passar tempo com meus netos, não porque vocês precisam de um favor. Significa que vocês precisam decidir se querem um relacionamento comigo ou apenas acesso aos meus serviços. A senhora está sendo ridícula, disse o Marcelo, seu tom endurecendo. Família ajuda família. É assim que funciona. Família ajuda família, sim, nos dois sentidos. Com amor, respeito e consideração. Não apenas quando é conveniente. Eu me movi em direção à porta, o sinal universal de que a conversa havia terminado. Preciso de tempo para pensar sobre que tipo de relacionamento nós temos e que tipo de relacionamento eu quero daqui para frente. Talvez vocês devessem pensar sobre isso também. Eles saíram confusos e com raiva, discutindo entre si no corredor sobre o que tinha dado em mim, de quem era a culpa, o quão irracional eu estava sendo. Ouvi suas vozes desaparecerem enquanto esperavam pelo elevador, já traçando estratégias sobre como lidar com sua mãe subitamente não cooperativa. Pela primeira vez em décadas, eu não me importei com o que eles pensavam de mim. As semanas seguintes foram as mais solitárias da minha vida. E também as mais pacíficas. Meu telefone não tocava com exigências e pedidos. Ninguém precisava que eu resolvesse seus problemas ou financiasse suas emergências. Eu estava completamente sozinha comigo mesma, talvez pela primeira vez desde os 19 anos. Foi aterrorizante. Eu me defini como mãe, doadora, resolvedora de problemas por tanto tempo que não sabia quem eu era quando ninguém precisava de nada de mim. Eu vagueava pelo meu apartamento como um fantasma, pegando livros que nunca tive tempo de ler, olhando para um cavalete que o Roberto havia me comprado anos atrás e que eu nunca havia tocado, encarando folhetos de viagem que eu colecionava, mas nunca agia sobre eles. Quem era a Dora quando não estava cuidando de todo mundo? Comecei pequeno. Li um livro inteiro de uma vez só, algo que não fazia há 30 anos. Assisti a filmes que eu queria ver, em vez de desenhos animados e filmes da Disney. Comprei mantimentos para uma pessoa e cozinhei refeições que eu gostava, em vez de comidas para crianças. Tomei banhos de banheira no meio da tarde só porque a água quente era boa para meus ossos em recuperação. Parecia egoísta, estranho e maravilhoso. Mas a parte mais difícil foi a raiva. Uma vez que parei de dar desculpas para o comportamento dos meus filhos,
Uma vez que parei de racionalizar a negligência deles como excesso de trabalho ou suas exigências como lealdade familiar, tive que encarar a verdade. Eles estavam me usando, por anos, talvez décadas. A evidência era esmagadora quando parei de desviar o olhar. A maneira como eles ligavam apenas quando precisavam de algo. A maneira como faziam planos ao meu redor em vez de comigo. A maneira como me atribuíram o papel de serva da família e esperavam que eu fosse grata pelo privilégio. Eu estava com raiva deles, mas estava com mais raiva de mim mesma. Por permitir, por possibilitar, por confundir exploração com amor. Por ensiná-los que meu valor era medido por minha utilidade, em vez de minha humanidade. 3 semanas após meu exílio autoimposto do drama familiar, minha vizinha, Dona Carmen, bateu na minha porta. Ela segurava uma panela de sopa caseira e usava a expressão preocupada que eu tinha visto através do olho mágico no dia em que caí. Minha filha, ela disse com seu sotaque carregado. Você está bem. Não te vejo muito ultimamente. Dona Carmen e eu éramos conhecidas de corredor há anos, o tipo de vizinha que sorri e acena, mas nunca se conecta de verdade. Ela tinha mais ou menos a minha idade, viúva como eu, embora seu marido tivesse morrido muito mais recentemente. Eu pretendia oferecer minhas condolências, mas estava tão enterrada em minhas próprias obrigações familiares que não consegui. Estou bem, obrigada. Só. Me recuperando. Da queda? Ou de outra coisa? A percepção dela me surpreendeu. Eu a convidei para entrar, e ela se acomodou na minha mesa da cozinha como se pertencesse ali. Quer falar sobre isso? Ela perguntou. E de repente eu queria. Contei tudo a ela. A ligação, o aniversário, as décadas de exploração financeira, a percepção de que meus filhos me viam como um recurso em vez de uma pessoa. Ela ouviu sem julgamento, assentindo em reconhecimento a partes da minha história que claramente ressoavam com sua própria experiência. Minha filha mora na Califórnia, ela disse quando terminei. Ela liga todo domingo, mas é sempre sobre o divórcio dela, o estresse no trabalho, os problemas com o ex-marido. Eu escuto por 1 hora e então ela diz que precisa ir. Nunca pergunta como estou. Nunca pergunta sobre a minha vida. Você acha que nós os criamos para serem assim? Talvez. Demos tudo a eles. Então eles aprenderam a esperar tudo. Mas isso não significa que tenhamos que continuar dando. Dona Carmen, ela me disse para chamar. Começou a passar por aqui regularmente. Tomávamos café e conversávamos sobre nossas vidas, nossas decepções, nossos sonhos. Ela tinha sido professora por 35 anos. Adorava dançar salsa. Queria visitar a Espanha um dia. Ela era engraçada, inteligente e tinha opiniões sobre tudo, desde política local até novelas. Percebi que estava tão ocupada sendo mãe e avó, que havia esquecido como ser uma amiga. Através da Carmen, conheci outras mulheres no prédio, outras vizinhas para as quais eu acenava há anos sem realmente ver. A Maria do 302, que fazia as empadas mais incríveis e estava aprendendo a pintar. A Helena do 1º andar, que cultivava ervas na janela e sabia tudo sobre todos num raio de 6 quarteirões. A Rosa, a avó italiana que ainda fazia sua própria massa e contava histórias que nos faziam chorar de rir. Começamos a nos encontrar toda quinta-feira à tarde, apenas uma reunião informal no pequeno pátio do prédio, se o tempo permitisse, ou no apartamento de alguém quando estava frio. Nos chamávamos de as Damas de Quinta, embora fôssemos, na verdade, apenas mulheres solitárias que se encontraram. Pela primeira vez em décadas, eu tinha amigas. Pessoas que gostavam da minha companhia por si só, que não precisavam de nada de mim além de conversa e companhia. Pessoas que compartilhavam suas próprias histórias e ouviam as minhas. Pessoas que me viam como Dora, não como mãe ou vovó ou carteira. Foi revolucionário. O Marcelo ligou 6 semanas após nosso confronto. Sua voz era cuidadosamente neutra, como se ele estivesse seguindo um roteiro que alguém o ajudou a escrever. Oi, mãe. Como a senhora está se sentindo? Estou bem, obrigada. Que bom. Que bom.
Escuta, estávamos pensando se a senhora não gostaria de vir jantar no domingo. A Lúcia vai fazer aquele assado que a senhora gosta. Era um ramo de oliveira, eu sabia. Uma tentativa hesitante de restaurar a antiga dinâmica sem realmente reconhecer o que estava errado nela. É muita gentileza, mas eu tenho planos. Planos? Pude ouvir a surpresa em sua voz. Quando eu já tive planos que não giravam em torno da agenda deles? Vou jantar com umas amigas. Ah! Bem, talvez no próximo fim de semana? Talvez. Eu te aviso. Houve uma longa pausa. Ele provavelmente estava tentando descobrir quais regras invisíveis haviam mudado. Como navegar nesta nova versão de sua mãe que tinha opiniões, limites e uma agenda social. A senhora ainda está brava com a gente? A pergunta me pegou de surpresa. Não porque eu não esperasse, mas por causa da suposição por trás dela, que eu estava tendo um acesso de raiva temporário que eventualmente passaria, nos devolvendo ao status quo confortável. Eu não estou brava, Marcelo. Eu estou diferente. Diferente como? Não estou mais disponível para o relacionamento que costumávamos ter. Se você quiser um novo tipo de relacionamento, podemos conversar sobre como ele seria. Eu não entendo por que tudo tem que mudar. Porque o jeito antigo não estava funcionando para mim. Outra pausa. Os gêmeos perguntam pela senhora. A Laura fica perguntando quando a vovó vem aqui. Era chantagem emocional, mal disfarçada. Usando meu amor por meus netos para me manipular de volta ao serviço. Diga a Laura que eu a amo. Diga a ela que a vovó está aprendendo a cuidar melhor de si mesma, para que possa ser uma avó melhor. Ela tem 4 anos, mãe. Ela não entende essa linguagem de terapia. Então diga a ela com as palavras que funcionam para uma criança de 4 anos. Mas não a use para me fazer sentir culpada por estabelecer limites. A conversa terminou de forma estranha, com promessas de nos falarmos em breve que ambos sabíamos não serem totalmente sinceras. Senti-me triste, mas também estranhamente orgulhosa de mim mesma. Eu me mantive firme sem ser cruel, estabeleci limites sem queimar pontes. Se eles escolheriam respeitar esses limites, ainda estava para ser visto. A Sandra foi menos diplomática em sua abordagem. Ela apareceu sem avisar em uma manhã de sábado, claramente esperando me pegar em um momento de fraqueza. Mãe, isso é ridículo, disse ela, passando por mim para dentro do apartamento. A senhora está nos punindo por nos preocuparmos com a senhora. Se preocupando comigo? Sim. Nós nos preocupamos com a senhora o tempo todo, morando sozinha neste prédio antigo, envelhecendo, sofrendo acidentes. Achamos que a senhora deveria estar em um lugar mais seguro. Lá estava de novo. A sugestão de que eu precisava ser realocada para o meu próprio bem, resolvendo convenientemente o problema deles de ter uma mãe idosa que exigia atenção. Não estou punindo ninguém. Apenas não estou mais permitindo que se aproveitem de mim. Se aproveitem? Mãe, nós somos família. Famílias se ajudam. Sim, elas se ajudam. Nos 2 sentidos. Quando foi a última vez que você me ajudou com alguma coisa? Ela pareceu genuinamente confusa com a pergunta, como se o conceito de eu precisar de ajuda, que não estivesse relacionado à conveniência dela, nunca lhe tivesse ocorrido. Nós te ajudamos depois da sua cirurgia. Você me visitou uma vez no hospital e perguntou quando eu poderia cuidar das crianças de novo. Não foi isso. Nós estávamos preocupados com a senhora. Estavam? Ou estavam preocupados com a interrupção da sua rotina? Pude vê-la ficando frustrada, recorrendo a velhos padrões de manipulação que sempre funcionaram antes. Eu não entendo o que deu na senhora. Desde que o papai morreu, a senhora está diferente. Talvez devesse falar com um profissional sobre seu luto. Foi magistralmente feito. Reformular minha recém-descoberta firmeza como um sintoma de doença mental, algo a ser tratado em vez de respeitado. Meu luto não é o problema, Sandra. Meu luto me ensinou que a vida é curta e não quero desperdiçar o que resta da minha sendo maltratada por pessoas que afirmam me amar. Nós te amamos. Então me mostrem. Não com palavras, mas com ações.
Liguem porque querem falar comigo, não porque precisam de algo. Me incluam em suas vidas porque gostam da minha companhia, não porque precisam de mão de obra gratuita. Me tratem como uma pessoa cujos sentimentos importam, não como um eletrodoméstico que existe para a conveniência de vocês. Ela saiu com raiva, resmungando sobre como eu estava sendo impossível e irracional. Mas notei que ela não discutiu meus pontos específicos. Ela não negou que o contato deles comigo era primariamente transacional. Ela apenas não gostou que eu tivesse percebido. O teste real veio um mês depois, quando o Marcelo ligou em pânico. Mãe, temos uma emergência. O pai da Lúcia teve um ataque cardíaco e precisamos voar para Porto Alegre imediatamente. A senhora pode ficar com os gêmeos? Por favor? Não temos mais ninguém. Era exatamente o tipo de crise que me teria feito correr para lá no passado, sem perguntas. Minhas próprias necessidades esquecidas diante da urgência deles. Sinto muito pelo pai da Lúcia, eu disse. E era verdade. Por quanto tempo vocês precisariam que eu ficasse com eles? 3 dias, talvez 4. Eu sei que é pedir muito. É pedir muito. E eu não posso fazer isso. Como assim não pode fazer isso? Quero dizer que não posso e não vou cuidar dos seus filhos por 4 dias, sem aviso prévio, enquanto vocês lidam com sua emergência. Isso não é dever de avó. É dever de pais. Mas, mãe, nós não temos. Vocês têm opções. Vocês têm dinheiro para uma babá de emergência. A Lúcia tem amigas, você tem amigos. Resolvam como outros adultos fazem. A senhora vai mesmo deixar seus netos sofrerem porque está tendo algum tipo de crise de meia-idade? A acusação doeu porque foi projetada para isso. Mas eu aprendi a reconhecer a manipulação quando a ouvia. Meus netos não vão sofrer por passar alguns dias com cuidadores qualificados. Eles podem até gostar de conhecer pessoas novas e ter novas experiências. Isso é loucura, mãe. A senhora ama aquelas crianças. Eu os amo. É exatamente por isso que não vou continuar modelando para eles que as avós existem para resolver os problemas de todo mundo. Quero que eles cresçam sabendo que as pessoas idosas merecem respeito e consideração, não apenas utilidade. Ele desligou na minha cara. Mais tarde, soube pela Carmen que havia desenvolvido uma impressionante rede de inteligência de vizinhança, que eles contrataram uma agência de babás e administraram a crise muito bem. O pai da Lúcia se recuperou. Os gêmeos aparentemente gostaram de sua cuidadora temporária, que brincava de jogos que eles nunca tinham visto antes e lhes ensinou músicas em espanhol. Ninguém morreu por minha recusa em largar tudo e resolver o problema deles. Mas algo em mim sentia que estava morrendo. A antiga Dora que se definia através do sacrifício e do serviço. Eu sentia falta dela às vezes. Aquela mulher que encontrava propósito em ser necessária, mesmo que essa necessidade fosse exploradora. Ela estava exausta e desvalorizada, mas nunca esteve incerta sobre seu papel no mundo. Esta nova Dora ainda estava se descobrindo. A transformação não foi apenas interna. Comecei a fazer mudanças no meu ambiente físico também, recuperando espaços que haviam sido colonizados pelas necessidades da minha família. O quarto de hóspedes que estava permanentemente montado como um quarto de bebê foi convertido em um ateliê. Comprei materiais de arte de verdade, papel bom, tintas de qualidade, pincéis que não eram da loja de R$1. Inscrevi-me em uma aula de aquarela no centro de convivência e descobri que tinha um bom olho para cores e composição. Minha primeira pintura foi terrível. Uma tigela de frutas torta que parecia estar derretendo. Mas era minha. Eu havia criado algo pelo puro prazer da criação, não porque alguém precisasse disso de mim. A segunda pintura ficou melhor. A terceira mostrou um potencial real. Na 10ª, eu estava começando a ver vislumbres de talento real. Você deveria se inscrever na exposição de arte do Centro de Convivência, sugeriu Carmen em uma tarde de quinta-feira, enquanto admirava minha última tentativa. Uma cena de rua do nosso bairro, pintada de memória e com afeto. Ah, não. Eu não sou boa o suficiente para isso. Quem disse?
Você é melhor do que metade das pessoas que vejo vendendo quadros na feira da praça. A ideia me aterrorizou e me emocionou na mesma medida. Quando foi a última vez que fiz algo apenas para mim? Algo que poderia falhar. Algo que poderia ter sucesso. Quando foi a última vez que corri um risco que não foi calculado inteiramente em torno das necessidades de outras pessoas? Inscrevi 3 pinturas na exposição. Elas não ganharam nenhum prêmio, mas foram exibidas por um mês no saguão do Centro de Convivência, com pequenas placas que diziam Dora Martins, artista local. Toda vez que eu via aquelas placas, sentia um arrepio de orgulho e possibilidade. Artista local. Não cuidadora, não recurso financeiro, não resolvedora de problemas. Artista. Quem diria? O relacionamento com meus filhos permaneceu tenso, mas não rompido. O Marcelo ligava ocasionalmente, conversas estranhas onde falávamos sobre banalidades e evitávamos cuidadosamente mencionar as maneiras como nossa dinâmica havia mudado. A Sandra enviava mensagens de texto ocasionais, fotos de sua filha, atualizações sobre seu trabalho, tópicos seguros que não exigiam investimento emocional de nenhum de nós. Parecia uma guerra fria, todos esperando para ver quem piscaria primeiro. A virada veio de uma fonte inesperada. A Laura, minha neta de 4 anos. Ela me ligou uma noite, tendo convencido o pai a discar meu número. Vovó Dora, estou com saudades. Meu coração se partiu. Eu também estou com saudades, meu amor. O papai disse que a senhora está doente, e é por isso que não pode mais vir brincar com a gente. Fechei os olhos, sentindo uma onda familiar de raiva pela simplificação excessiva do Marcelo. Mas a Laura tinha 4 anos. Ela merecia honestidade em seu nível, não drama de adulto. Eu não estou doente. Meu bem, só estou aprendendo a cuidar melhor de mim. Como quando você está aprendendo a amarrar os sapatos ou a andar de bicicleta. Às vezes, você tem que praticar coisas novas. O que a senhora está aprendendo? Estou aprendendo a pintar quadros e a fazer novas amigas e a dizer não quando as pessoas me pedem para fazer coisas que são muito difíceis para mim. Posso ver seus quadros? Você gostaria? Sim. Posso ir aí visitar e ver? Olhei ao redor do meu apartamento. Meu espaço pacífico e recuperado que não mais acomodava constantemente o caos de outras pessoas. Pensei nas damas de quinta, que provavelmente adorariam conhecer a Laura. Pensei nos meus materiais de arte que uma criança curiosa poderia gostar de explorar. Sim, você pode vir visitar. Mas só você e a mamãe ou o papai, não para eu ficar de babá, para visitar, para passarmos tempo juntas porque nos amamos. Qual é a diferença? Quando as pessoas visitam, todo mundo se diverte. Quando as pessoas ficam de babá, só algumas pessoas se divertem. Ela não entendeu completamente, mas concordou com entusiasmo com a visita. Pude ouvir o Marcelo ao fundo, provavelmente tentando descobrir como transformar isso em algumas horas de cuidados gratuitos. Mas quando eles vieram no sábado seguinte, algo estava diferente. O Marcelo ficou. Ele olhou ao redor do meu apartamento com curiosidade em vez de julgamento, notando as mudanças que eu havia feito, as pinturas nas paredes, as flores frescas na mesa. A senhora andou ocupada, disse ele. Sim. Andei. A Laura ficou encantada com meus materiais de arte e passou 1 hora criando sua própria obra-prima, uma casa colorida com bonecos de palito do lado de fora. Ela tagarelou sobre a escola e seus amigos e me mostrou um dente mole que a estava enlouquecendo. Pela primeira vez em anos, senti que estávamos tendo uma visita real em vez de uma transação. A Laura estava aqui porque queria me ver. O Marcelo estava presente e engajado em vez de distraído com o celular. Ninguém me pediu dinheiro, favores ou soluções para seus problemas. Foi adorável. Enquanto se preparavam para ir embora, o Marcelo demorou-se perto da porta. Mãe, eu sei que as coisas têm estado estranhas entre nós ultimamente. Essa é uma maneira de dizer. Eu tenho pensado no que a senhora disse. Sobre respeito e outras coisas. Eu esperei.
Talvez pudéssemos tentar jantar de novo alguma hora. Só jantar não. Não sei. Sem pedir nada. Só passar um tempo juntos. Eu gostaria disso. Ok. Eu te ligo na próxima semana. Eu atendo se estiver livre. Foi um pequeno passo, mas pareceu significativo. Não um retorno aos velhos padrões, mas talvez o começo de algo novo. A Sandra demorou mais para ceder. Seu orgulho estava mais ferido, seu senso de direito mais arraigado. Mas, eventualmente, ela começou a enviar mensagens de texto mais longas, fazendo perguntas sobre minha vida em vez de apenas fornecer atualizações sobre a dela. Como está sua aula de arte? Ela perguntou um dia. Muito bem. Estou trabalhando em uma paisagem agora. Que ótimo. Adoraria ver um dia desses. Você é bem-vinda para vir aqui. Eu poderia fazer um almoço. Foi um pequeno convite, mas ela aceitou. A visita foi um pouco estranha. Nós duas estávamos navegando em território desconhecido, sem os velhos roteiros dela precisando de algo e eu fornecendo. Mas ela admirou minhas pinturas genuinamente e conversamos sobre coisas que eu estava lendo, lugares que estava pensando em visitar, amigas que eu tinha feito. Pela primeira vez em anos, senti que ela me via como uma pessoa completa, em vez de apenas sua mãe. Não foi uma transformação completa. Ambos ainda lutavam com as mudanças de limites, ocasionalmente testando para ver se eu voltaria aos meus velhos padrões. A Sandra uma vez mencionou, casualmente, que estava com pouco dinheiro para o aluguel, esperando para ver se eu me ofereceria para ajudar. O Marcelo ligou uma manhã perguntando se eu poderia buscar os gêmeos na escola porque sua reunião estava se estendendo. Cada vez, eu me mantive firme, mas gentil. Ofereci apoio emocional sobre o estresse financeiro da Sandra sem oferecer soluções financeiras. Ajudei o Marcelo a pensar em alternativas para a busca na escola sem me tornar seu plano B. Era exaustivo de uma maneira diferente do padrão antigo. Em vez de exaustão física por fazer demais, era exaustão emocional por vigilância constante sobre meus próprios limites. Mas também era empoderador. Eu estava finalmente exercendo a maternidade com meus filhos adultos em vez de ser conivente com eles. As damas de quinta se tornaram minhas âncoras durante essa transição. Elas entendiam as complexidades das relações familiares, a dificuldade de mudar padrões que levaram décadas para se formar. A Carmen estava lidando com questões semelhantes com sua filha na Califórnia. A Maria estava navegando em suas próprias lutas com um filho folgado. A Helena havia se afastado completamente de um de seus filhos por exploração financeira. Compartilhávamos estratégias, oferecíamos apoio, comemorávamos pequenas vitórias e lamentávamos os contratempos. Nenhuma de nós tinha soluções perfeitas, mas todas tínhamos umas às outras. Família não é só sobre sangue, disse a Rosa numa quinta-feira enquanto estávamos sentadas no pátio, vendo o sol se pôr sobre a Tijuca. É sobre pessoas que escolhem amar e respeitar umas às outras. Olhei ao redor para essas mulheres que se tornaram tão importantes para mim. Suas mãos calejadas segurando xícaras de café. Seus rostos marcados pela vida, animados com a conversa. Seus corações generosos que de alguma forma encontraram espaço para mais uma amiga, apesar de anos de decepção. Elas estavam certas. Isso também era família. O tipo que eu escolhi e que me escolheu de volta. Meu relacionamento com minha família biológica continuou a evoluir lentamente. O Marcelo e a Lúcia começaram a me incluir em planos ocasionalmente, não como mão de obra gratuita, mas como companhia. Fomos ao cinema juntos. Jantamos em um restaurante onde ninguém esperava que eu cozinhasse ou limpasse. Assistimos aos jogos de futebol da Laura e do Lucas, onde eu pude ser a avó que torce em vez da fornecedora designada de lanches. A Sandra começou a ligar com mais regularidade, conversas que eram cada vez mais sobre interesse mútuo do que sobre necessidade unilateral. Ela me contava sobre seu trabalho, seus problemas com o síndico, sua ansiedade sobre a filha começando a escola. Eu contava a ela sobre minhas pinturas, minhas amigas, os livros que estava lendo, os lugares que queria visitar. Estávamos aprendendo a ser adultos juntos,
em vez de presos na dinâmica pai-filho que definiu nosso relacionamento por 4 décadas. Os netos permaneceram a parte mais fácil da nova dinâmica. A Laura e o Lucas adoravam vir visitar minha casa de arte, como a chamavam. Eles passavam horas com meus materiais, criando projetos elaborados enquanto eu trabalhava nas minhas próprias peças. Fazíamos chás da tarde com chá de verdade e biscoitos que eu realmente gostava de fazer para eles, em vez de ser obrigada a fornecer. Eles começaram a me ver como uma pessoa com interesses e talentos, em vez de apenas uma prestadora de serviços. A Laura começou a me trazer desenhos da escola. O Lucas contou para sua turma sobre sua avó artista. Eles estavam aprendendo que os relacionamentos podiam ser baseados em afeto mútuo e interesses compartilhados, em vez de necessidade e obrigação. Isso me deu esperança de que eles pudessem crescer e ter relacionamentos mais saudáveis com suas próprias futuras famílias. À medida que meu primeiro ano estabelecendo limites chegava ao fim, olhei para trás para as mudanças com espanto. A mulher que havia caído no chão da cozinha, desesperada por ajuda de filhos que haviam como descartável, parecia uma pessoa totalmente diferente. Eu tinha amigas que comemoraram meu aniversário com uma festa surpresa, com direito a cartões feitos à mão e um bolo que a Carmen fez do zero. Eu tinha atividades artísticas que me desafiavam e me empolgavam. Eu tinha uma agenda social que exigia um calendário de verdade para acompanhar. Eu tinha dinheiro na minha poupança pela primeira vez em décadas, porque não estava constantemente salvando outras pessoas de emergências financeiras. Mais importante, eu tinha autorrespeito. A ligação que deu início a tudo, o Marcelo me dizendo para mandar uma mensagem se eu morresse, ainda doía quando eu me lembrava. Mas a dor havia mudado da pontada aguda da traição para a dor surda de uma lição aprendida. Aquela ligação foi o catalisador que eu precisava para finalmente ver com clareza, para parar de dar desculpas para comportamentos inaceitáveis, para me valorizar o suficiente para exigir um tratamento melhor. De uma forma estranha, eu era quase grata por ela. Quase. Eu ainda morava no mesmo apartamento na Tijuca, mas ele parecia completamente diferente. As paredes exibiam minhas pinturas em vez de fotos antigas de família que me deixavam triste. Os cômodos serviam aos meus interesses, em vez de acomodar as necessidades de todo mundo. O silêncio era pacífico em vez de solitário, porque eu o escolhi e podia quebrá-lo sempre que quisesse, ligando para uma amiga, caminhando até o centro de convivência ou me levando para jantar fora. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava vivendo para mim mesma. Não era egoísmo, era necessário. Não se pode servir amor de uma xícara vazia, como a Carmen gostava de dizer. Ao aprender a encher minha própria xícara primeiro, eu tinha um amor mais genuíno para oferecer às pessoas que o mereciam. Meus relacionamentos com meus filhos eram mais curtos agora, mas mais honestos. Meus relacionamentos com meus netos eram menos frequentes, mas mais significativos. Meus relacionamentos com minhas amigas eram mais profundos e mais recíprocos do que qualquer coisa que eu havia experimentado em décadas. Eu estava me tornando a mulher que poderia ter sido se tivesse aprendido mais cedo na vida que meu valor não era medido por minha utilidade para outras pessoas. Algumas manhãs, eu acordava e ficava na cama por alguns minutos extras, maravilhada com o contentamento tranquilo que sentia. Nenhuma exigência urgente esperando por minha atenção. Nenhum problema para resolver antes que eu pudesse cuidar de minhas próprias necessidades. Nenhuma culpa sobre as escolhas que eu estava fazendo ou os limites que estava estabelecendo. Apenas paz. A mulher que se sacrificou pedaço por 50 anos estava finalmente, aos 77, aprendendo a viver. A primavera chegou ao Rio de Janeiro com a fanfarra usual de ipês floridos, ar mais quente e um despertar geral do bairro da hibernação do inverno. Eu estava planejando uma viagem, minhas primeiras férias de verdade em mais de uma década. A Carmen e eu íamos visitar a irmã dela em Porto de Galinhas por uma semana. Estávamos planejando há meses, comparando voos e pousadas e fazendo listas de coisas que queríamos ver e fazer. Parecia revolucionário. Essa ideia de viajar por prazer em vez de obrigação.
Quando foi a última vez que fui a algum lugar porque eu queria, em vez de porque alguém precisava de mim lá? A viagem estava marcada para o final de abril. 2 semanas antes da partida, o Marcelo ligou. Mãe, eu odeio pedir, mas seria possível a senhora adiar sua viagem. A mãe da Lúcia vai fazer uma cirurgia e nós realmente precisamos de ajuda com os gêmeos. 1 ano atrás, eu teria cancelado meus planos imediatamente. Eu teria absorvido a perda financeira de passagens e depósitos não reembolsáveis, engolido minha decepção e reorganizado minha vida em torno da emergência deles. Desta vez, senti pena da mãe da Lúcia, mas fui clara na minha resposta. Sinto muito saber que ela vai fazer uma cirurgia. Espero que corra tudo bem. Mas não posso adiar minha viagem. Não pode ou não quer? Os dois. Eu fiz um compromisso com minha amiga e comigo mesma. Vocês precisarão encontrar outra solução. Mãe, isso é família. Eu também sou. E finalmente estou me tratando como família também. Ele ficou quieto por um momento, processando essa nova realidade, onde sua conveniência não era minha principal prioridade. Nós vamos dar um jeito, ele disse finalmente, e pela primeira vez, ele não pareceu zangado com isso. Apenas resignado ao fato de que eu não era mais seu plano B automático. Eles deram um jeito. A irmã da Lúcia tirou alguns dias de folga. Eles contrataram uma babá para as horas em que nenhum familiar estava disponível. Os gêmeos se adaptaram à rotina temporária sem traumas. A vida continuou sem o meu martírio. Porto de Galinhas foi magnífico. A Carmen e eu ficamos em uma pequena pousada, caminhamos por ruas de paralelepípedos, comemos comidas incríveis e ouvimos forró que parecia sair de cada janela e porta. Pintei aquarelas de casinhas coloridas e coqueiros, capturando cores que eu nunca tinha visto na Tijuca. Dançamos com homens locais pacientes que não se importavam que fôssemos velhas e fora de prática. Rimos até a barriga doer e compartilhamos histórias e sonhos que eu nunca tinha verbalizado fora da minha própria cabeça. Por 7 dias, eu fui apenas a Dora. Não mãe, não avó, não resolvedora de problemas ou recurso financeiro. Apenas uma mulher experimentando alegria e liberdade com uma amiga querida que escolheu compartilhar suas férias comigo. Voltei para o Rio renovada e ainda mais comprometida com esta nova vida que estava construindo. As mudanças em minhas relações familiares continuaram a se aprofundar e estabilizar. Meus filhos se ajustaram aos novos limites, na maior parte do tempo. Eles aprenderam a pedir em vez de exigir, a planejar em vez de presumir minha disponibilidade, a oferecer em vez de esperar. Não era perfeito. Ainda havia momentos de tensão quando os velhos padrões tentavam ressurgir. Mas também havia um progresso genuíno. O Marcelo começou a ligar ocasionalmente apenas para conversar, compartilhando histórias sobre o trabalho ou pedindo minha opinião sobre coisas que importavam para ele. A Sandra me convidou para seu clube do livro como convidada, me apresentando com orgulho como sua mãe artista. Os netos continuaram a visitar regularmente, e essas visitas se tornaram os pontos altos da minha semana. Construção de relacionamento genuíno em vez de cuidado infantil obrigatório. Mais importante, eu aprendi a confiar no meu próprio julgamento sobre o que parecia saudável e o que não parecia. Eu conseguia distinguir entre interdependência familiar razoável e dinâmica familiar exploradora. Eu podia oferecer ajuda quando escolhesse, sem me sentir obrigada a resolver todos os problemas. Eu podia receber amor sem pagar por ele com serviço interminável. 18 meses após a cirurgia no quadril, eu era uma pessoa diferente vivendo uma vida diferente. As damas de quinta se expandiram para incluir novas membras. A vizinha da Rosa, a Ana, que estava aprendendo português e precisava de amizade mais do que aulas de gramática. A dona Sônia do apartamento do canto, que fazia o churrasco coreano mais incrível e contava histórias fascinantes sobre sua infância em Seul. Minha mais nova amiga Janete, uma professora aposentada que se mudou para a Tijuca, para ficar mais perto dos netos, e estava lutando com muitas das mesmas dinâmicas familiares que eu naveguei. Éramos uma comunidade genuína agora,
Mulheres que se encontraram nos capítulos finais de suas vidas e decidiram escrever novas histórias juntas. Comemorávamos os aniversários e feriados umas das outras. Apoiávamos umas às outras em sustos de saúde e crises familiares. Compartilhávamos recursos, receitas e recomendações para tudo, desde médicos e salões de beleza até os melhores lugares para comprar flores frescas. Mais importante, criamos um espaço onde podíamos ser nós mesmas completamente, não versões de nós mesmas projetadas para agradar, acomodar ou servir às necessidades de outras pessoas, mas nossos eus autênticos, complicados e interessantes. Eu nunca tinha experimentado nada parecido. Minha arte também continuou a se desenvolver. Agora eu estava expondo regularmente em mostras locais, vendi várias peças e estava até dando aulas ocasionais no centro de convivência. Os alunos vinham para aprender a técnica de aquarela, mas muitas vezes saíam com mais do que habilidades artísticas. Eles saíam com a permissão para seguir seus próprios interesses, para valorizar seus próprios talentos, para se verem como pessoas dignas de investimento e desenvolvimento. Você não está apenas ensinando pintura, observou a Carmen um dia. Você está ensinando amor próprio. Ela estava certa. Toda vez que eu encorajava um aluno a confiar em seus instintos artísticos, toda vez que elogiava sua coragem em tentar algo novo, toda vez que os lembrava de que não precisavam criar arte para a aprovação de ninguém, eu estava compartilhando as lições que aprendi sobre me valorizar. Era um trabalho profundamente gratificante, esse negócio de ajudar outras pessoas a descobrir seu valor. Numa tarde de terça-feira em setembro, quase 2 anos após a minha queda, eu estava arrumando tudo para uma aula de arte quando meu telefone tocou. O número do Marcelo apareceu na tela e senti o familiar aperto de ansiedade que suas ligações ainda às vezes produziam. Seria um pedido envolto em linguagem de emergência? Uma exigência disfarçada de preocupação? Oi, mãe. Como vai a senhora? Estou bem, meu querido. Apenas me preparando para minha aula de arte. Que ótimo. Escuta, eu estava pensando. A senhora gostaria de jantar com a gente na sexta. A Lúcia está experimentando uma receita nova, e pensamos que seria divertido ter a senhora aqui. O convite foi simples e genuíno. Nenhuma agenda oculta, nenhum pedido de favor, nenhuma expectativa de que eu fornecesse algo além da minha companhia. Parece ótimo. Que horas? 7? E mãe, será que a senhora poderia trazer uma de suas pinturas? A Laura vive falando que quer me mostrar seu último trabalho, e percebi que não vejo sua arte há um tempo. Eu sorri, lembrando de um tempo em que meus filhos só notavam minhas atividades se elas de alguma forma os incomodassem. Eu adoraria levar algo para mostrar a vocês. A noite de sexta-feira foi deliciosa. A Lúcia de fato experimentou uma nova receita. Um prato de massa complicado que estava delicioso e claramente representava um esforço significativo. O Marcelo estava presente e engajado, fazendo perguntas atenciosas sobre minhas aulas de arte e minhas amigas. A Laura e o Lucas passaram o jantar descrevendo planos elaborados para projetos que queriam criar da próxima vez que visitassem minha casa de arte. Depois do jantar, mostrei a eles minha última pintura, uma cena de rua da nossa viagem a Porto de Galinhas que capturava a luz dourada do final da tarde nos casarios coloniais. Eles a estudaram com genuíno interesse e entusiasmo. Mãe, isso está muito bom, disse o Marcelo, e pude ouvir surpresa em sua voz. Quer dizer, eu sabia que a senhora estava pintando, mas não tinha ideia de quão boa tinha ficado. Foram quase 2 anos de prática regular. 2 anos. Ele balançou a cabeça. Acho que não prestei atenção em quanto tempo passou desde que as coisas mudaram entre nós. Foi o mais perto que ele chegou de reconhecer a dolorosa transição pela qual todos nós passamos. A mudança leva tempo, eu disse. Para todo mundo. Aquela noite pareceu um marco. Não um retorno aos velhos padrões, mas uma celebração dos novos. Estávamos aprendendo a ser uma família baseada no respeito mútuo em vez da obrigação, no afeto genuíno em vez da necessidade transacional.
Não era a família com a qual comecei, mas era a família que estávamos nos tornando. E isso parecia ser o suficiente. Conforme o outono se aprofundava no inverno, me peguei refletindo sobre a jornada que me trouxe a este ponto. A queda que quebrou meu quadril também abriu uma vida que se tornara pequena demais, muito limitada pelas expectativas de outras pessoas e pelos meus próprios medos. Daquela ligação, só me manda uma mensagem se a senhora morrer. Aprendi que merecia algo melhor do que ser tratada como descartável. Aprendi que o respeito não é dado automaticamente com base em títulos de relacionamento. Ele precisa ser mantido através de um comportamento consistente. Aprendi que nunca é tarde demais para mudar padrões que não estão funcionando, mesmo padrões que definiram décadas inteiras. Mais importante, aprendi que meu valor como ser humano não dependia da minha utilidade para outras pessoas. As damas de quinta estavam planejando nossa celebração de fim de ano, um jantar comunitário no salão de festas do prédio, com música, dança e amigo oculto. A Carmen estava coordenando o entretenimento musical com vários de seus amigos da dança de salão. A Maria estava organizando um projeto de arte em grupo, onde cada uma de nós contribuiria para uma grande pintura colaborativa. A Helena estava cuidando da decoração com seu talento usual para cores e drama. Eu estava fornecendo a sobremesa e minha própria contribuição especial, cartões escritos à mão para cada mulher, agradecendo-a pelas maneiras específicas como ela enriqueceu minha vida nos últimos 2 anos. Essas mulheres testemunharam minha transformação e apoiaram cada passo dela. Elas celebraram minhas vitórias e se solidarizaram com meus contratempos. Elas me mostraram como eram os relacionamentos saudáveis, recíprocos, respeitosos, baseados em afeto genuíno em vez de necessidade ou hábito. Elas salvaram minha vida de maneiras que não tinham nada a ver com intervenção médica e tudo a ver com conexão humana. Na noite da nossa festa, enquanto eu olhava ao redor para essas mulheres notáveis compartilhando comida, histórias e risadas, pensei na mulher que eu era há 2 anos. Aquela Dora deitada no chão da cozinha, desesperada por uma ajuda que nunca veio, convencida de que seu valor era medido inteiramente por sua capacidade de servir aos outros. Aquela mulher não poderia ter imaginado esta vida. Essas amizades, essa realização artística, esse senso de propósito que não tinha nada a ver com sacrifício e tudo a ver com escolha. Ela não poderia ter imaginado um jantar em família onde foi convidada como convidada, em vez de esperada como prestadora de serviços. Ela não poderia ter imaginado viajar por prazer, criar arte por alegria, dizer não sem culpa, dizer sim sem obrigação. Ela não poderia ter imaginado se sentir valiosa simplesmente por ser ela mesma. Mas aquela mulher sempre existiu dentro de mim, esperando por permissão para emergir. A queda não a criou, apenas finalmente lhe deu espaço para respirar. Mais tarde, naquela noite, depois que a festa terminou e eu estava de volta ao meu apartamento silencioso, parei em frente ao espelho do banheiro e olhei para o meu reflexo. O mesmo rosto que me encarou há 2 anos, mas de alguma forma completamente diferente. Os olhos estavam mais claros. A expressão era mais calma. A postura dos ombros era mais reta. Este era o rosto de uma mulher que conhecia seu valor. Do lado de fora da minha janela, a Tijuca zumbia com sua sinfonia usual de sirenes, conversas e música distante. Os mesmos sons que formaram o pano de fundo para minhas noites mais solitárias agora pareciam uma canção de ninar de pertencimento. Eu fazia parte desta comunidade, desta complicada tapeçaria urbana de pessoas construindo suas vidas da maneira que podiam. Eu finalmente aprendi a construir uma vida para mim também. Meu telefone estava quieto no balcão, sem demandas urgentes, sem crises noturnas, sem pedidos disfarçados de emergências. Apenas silêncio pacífico e a promessa de que, quando tocasse, seria porque alguém genuinamente queria se conectar comigo, em vez de extrair algo de mim. Aquela ligação do Marcelo, 2 anos atrás, encerrou um capítulo da minha vida e começou outro. O homem que disse, "Só me manda uma mensagem se a senhora morrer", ainda era meu filho, e eu ainda o amava.
Mas eu não mais organizava minha vida em torno da possibilidade de que ele pudesse precisar de mim para resolver seus problemas ou financiar suas emergências. Em vez disso, eu organizava minha vida em torno da certeza de que eu merecia ser tratada com respeito, consideração e afeto genuíno. E se as pessoas na minha vida, mesmo meus próprios filhos, não pudessem atingir esse padrão, então teriam que conquistar seu caminho de volta ao acesso total, em vez de presumi-lo como seu direito de nascença. Foi uma lição difícil de aprender aos 77 anos, mas não tarde demais. Enquanto me preparava para dormir, pensei nos planos de amanhã. A Carmen e eu íamos ao MAM ver uma nova exposição de artistas latino-americanos. À tarde, eu tinha uma sessão de pintura agendada com a Janete, que estava trabalhando em um retrato de seu falecido marido. A noite estava livre, maravilhosamente, luxuosamente livre para o que quer que eu decidisse que queria fazer. Estes eram os dias que eu conquistei através de décadas de serviço aos sonhos de outras pessoas. Agora, finalmente, eu estava vivendo pelos meus próprios. A mulher que quebrou o quadril e descobriu seu valor estava dormindo pacificamente na Tijuca, cercada pela arte que criou, pelos amigos que escolheu e pelas relações familiares que reconstruiu em seus próprios termos. Ela não estava mais esperando que outras pessoas definissem seu valor ou validassem sua existência. Ela estava ocupada demais vivendo para se preocupar se alguém poderia precisar que ela morresse. A transformação estava completa, mas a vida estava apenas começando. Você já se viu em um relacionamento onde seu valor parecia ligado apenas ao que você podia dar, em vez de quem você é? Você já teve que reconstruir os limites com as pessoas que deveriam ter te amado incondicionalmente? Por favor, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar sua própria força. Se esta história ressoou com você, por favor, curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas verdades difíceis, mas necessárias, e garante que esta mensagem chegue a alguém que precisa desesperadamente ouvir que merece algo melhor. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por sua família é parar de permitir que eles te tratem mal. Às vezes, o presente mais generoso que você pode dar aos seus filhos é mostrar-lhes como é o autorrespeito. E às vezes, a queda que quebra seus ossos é exatamente o que você precisa para quebrar os padrões que estavam quebrando seu espírito. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me ver não como a mãe ou a avó ou o recurso de alguém, mas como Dora, uma mulher que finalmente aprendeu a viver para si mesma. Essa é uma lição que vale a pena aprender em qualquer idade.